Olá, olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá. Esse é o nosso projeto chamado Memória Capixaba, que começou no Facebook há 15 anos, né? Como um projeto de armazenamento de fotografias e documentos antigos de Vitória. Tinha muito material espalhado pela internet, em CD, fotos impressas, né? E xeroxes, muita coisa a gente veio organizando nesses 15 anos, né? E, e depois eu criei o canal, o primeiro canal do Memória Capixaba, que tomei 3 strikes e perdi o canal. Tinha 15 mil seguidores, tinha uns, sei lá, uns 15 milhões de visualizações, perdi o canal. Não deu nem tempo de monetizar, né, na época, não sei, era diferente a política, né, do YouTube. Mas abriu outro canal que a gente está crescendo devagarinho, já estamos com mais de 4 mil seguidores. Eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, se puder divulgar também para ajudar aqui esse trabalho, que é um trabalho voluntário, né? Pessoal, eu faço isso por, por gosto mesmo pessoal, né? Para estudar a história do Espírito Santo e do Brasil. E onde que o Brasil se encaixa no mundo, na história do mundo, porque foi primordial com Portugal, Espanha, Tordesilhas. Depois a colonização do Brasil, Pernambuco, 1916, Itamaracá. Aí vem as invasões holandeses, franceses, ingleses, tráfico negreiro, as imigrações todas, né, os assentamentos, Sesmarias, e depois capitanias hereditárias, em 1530, depois Vasco Fernandes Coutinho, em 1535, aí 1549, governo geral, vice-reino, Principado do Brasil. E vamos embora, vamos estudando. Invasões de holandeses e piratas ingleses e franceses, bucaneiros e a pirataria no Atlântico, né? As batalhas navais que aconteceram aqui na costa do Espírito Santo, várias, né? Pô, se tivesse uma arqueologia naval aqui, né, marítima, né, a gente poderia ver esses afundamentos que aconteceram aqui, com certeza aqui na costa, vários navios antigos, aí, galeões e naus, e infelizmente a gente não tem esse estudo aqui, né? Mas hoje eu vou trazer para vocês uma pesquisa, né, um dado estatístico do Serviço de Inspeção e Defesa Agrícola do Brasil, de 1912, que são dados da última década do século XIX com a primeira década do século XX. Né? Lembrando que a gente está aqui naquele ponto importantíssimo antes da Primeira Guerra Mundial, depois da proclamação da República, a primeira Constituição, aí nós tivemos o primeiro censo estatístico do Brasil, e em 1920 tivemos outro, né? Mas, como o Brasil sempre foi, sempre será, pelo jeito, um país essencialmente agrário, agrícola, rural, né? Até por conta dessas dimensões todas, dessa terra maravilhosa, né? Que dá tudo, né? Como dizia Pero Vaz de Caminha, aqui tudo dá. E dá mesmo, né? Literalmente falando, né? Hoje estão dando direto. E aí, gente, essa estatística feita pelo governo federal, ela é uma estatística que eu encontrei no IBGE, muito legal aqui na página, deixa eu mostrar aí para vocês. Aqui é a página do memoria.org.br. Aqui você encontra esses links aqui para dados estatísticos. Aqui a gente vê, por exemplo, 1913, 1948, 1936, 38, 39, 42, 1922, 1956, 55 e tal. Então a gente vem angariando esse material, né, e lendo bastante, né? Que é uma leitura que me diverte, além de tudo é uma leitura que me diverte. Eu vou ligando esses pontos todos, como eu divido o meu estudo em cinquentenários, né? Então eu vou estudando de 50 em 50 anos, né? 1500, 1550, 1550, 1600. É nesse período, que é o período de uma geração, que acontece um monte de coisa. Várias coisas importantes no mundo vêm acontecendo nesses períodos, que eu não digo assim de 1500 a 1550, de 1400 e pouco até 1530 e pouco. Nesse período acontece alguma coisa importante, não sei, Tordesilhas, depois acontece um édito, por exemplo, como o da expulsão dos judeus da Península Ibérica, de Portugal. E aí as coisas vão acontecendo nesses períodos. É um incêndio de Lisboa,
Tudo isso vai, né, dando um empurrão para os acontecimentos do mundo. Né? Lembrando que a Europa Central, ali o centrão da Europa, né, é onde tudo se movimentou, pelo menos durante uns 1000 anos, 800 anos depois da queda do Império Romano. Né? E esses dados estatísticos são importantes para a gente poder entender, né, como é que a gente evoluiu nesses últimos 500 anos, especificamente o estado do Espírito Santo, com esses dados aqui, que são dados dessa secretaria, antes de existir o IBGE, que é a Inspeção de Defesa, Serviço de Inspeção e Defesa Agrícolas. Está aqui, vocês estão vendo, Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Antigamente era tudo junto, né? 1912. Então, essa inspeção aconteceu nos municípios capixabas, vamos falar do Brasil, porque esse aqui, gente, é um documento que está aqui, ó, é um documento que trata do Brasil inteiro, e ele aconteceu entre 1910 e 1912, né? Foram 2 anos de pesquisa e tal, né? Aí está aqui o Brasil inteiro, ó. E aqui é o Espírito Santo. Eu baixei os dados somente do Espírito Santo, e aqui tem a data em que foi feita a inspeção, ó. Entre 1910, 1911 e 1912. Aí vai de Afonso Cláudio a Vitória, em ordem alfabética. Eram 29 municípios, né? Naquela época, hoje nós temos 74, 75, 76, eu acho, 77 municípios, né? E alguns mudaram de nome, como, deixa eu ver aqui, por exemplo, Rio Pardo, Riacho, Ponte do Itabapuana, Piúma era chamada de Piúna, Pau Gigante, Biraçu, tudo esses municípios que foram mudando de nome, né? Os outros continuam com o mesmo nome. Santa Cruz, que não é município mais, né? Santa Isabel. E aí a gente vê aqui o seguinte, que nesse documento a gente encontra então como era a vida do agricultor, do homem do campo, e também de algumas profissões, né? E aí, isso que é mais interessante aqui no texto, porque a gente consegue ver aqui algumas coisas que são muito legais, quer ver? Fala da agricultura, né? E aí eu separei, fiz um corte só de Vitória, da ilha de Vitória. Lembrando que Vitória, nessa época, Serra e Vila Velha pertenciam também a Vitória. Então, quais são as condições da agricultura em Vitória? Agricultores urbanos que fazem horticultura em boas condições, e agricultores rurais que fazem plantações de cereais e cana-de-açúcar em más condições, segundo o texto, né? Segundo a pesquisa. Eles são isentos de impostos diretos, né? Que interessante, tá vendo? O agricultor, lá nos anos 1910, 1920, ele era isento de imposto direto. E as queixas desses agricultores de Vitória? Reclamam de formigas saúvas e epizootias, que são doenças causadas por insetos, né? Gente, essa praga de formiga aconteceu em Vitória nos anos 10, anos 20, e foi até chamado um serviço que foi ligado ao Corpo de Bombeiros e à Polícia de Vitória para tentar acabar com essas formigas saúvas, né, que acabavam com tudo. Então aqui no Parque Moscoso, por exemplo, teve um movimento grande para fazer um combate a essas formigas, né? Eu já até tenho aqui no Facebook, já tem um material sobre esse assunto, mas aqui no YouTube eu não fiz ainda, mas vou fazer também, porque esse é um trabalho que eu fiz lá uns 13 anos atrás, sobre a caça às formigas, na Fazenda Maruípe, no Parque Moscoso. Depois eu vou trazer aqui para vocês. Então essa era uma queixa, né, dos agricultores aqui da Ilha de Vitória. Também estrangeiros, havia aproximadamente 120 estrangeiros trabalhando com horticultura, com práticas comuns e situação econômica regular. Aí fala das águas superficiais, né? Fala do Rio Santa Maria e do Ribeirão do Una, que tem águas permanentes e não tem lagoas. As árvores frutíferas de Vitória: laranjeira, mangueira, bananeira, pessegueiro, videira, boa de produção a videira. Campos e pastos inexistentes de campos naturais de pasto, né? Não havia em Vitória, que é uma ilha granítica, não tinha pastagem aqui. Vila Velha e Serra sim, mas em Vitória não, né?
pastos com capim gordura, grama de Pernambuco e capim Angola, sem campos irrigados em Vitória. O que tinha era um pouquinho, né, para uma vaquinha, um cavalinho, um burrico, não era para você botar um rebanho, né? Madeiras de lenha em Vitória, jacarandá, peroba, canela e sapucaia. E não havia minas de exploração de nenhuma espécie em Vitória. Quais eram as culturas da produção agrícola de Vitória em 1911, 1910, 1912? Cereais, cana, mandioca, verdura e frutas, em pequena escala, as frutas, né? Horticultura como produção principal na zona urbana de Vitória. Aí são tubérculos, né? Mandioca, um pouquinho de né? Hortifruti, como por exemplo alface e tomate, né? Essa coisa para subsistência mesmo, né? Colheitas predominantemente de produtos hortícolas, né? E os dados da produção anual dessa produção de hortícolas, como diz o texto aqui, não existiam em 1912. Cereais, a produção era inexpressiva, é claro, não dá para plantar cereal em Vitória, né? Como, por exemplo, arroz, por exemplo, na serra se plantava arroz, mas não dava para plantar trigo, muito menos, né? O Espírito Santo nunca foi um produtor de trigo, né? E a cana-de-açúcar, que na época custava R$ 400 o quilo do açúcar, né? Eu não sei se ele está falando aqui do açúcar refinado ou se ele está falando do pão de açúcar, né? Que era aquela forma cônica, né? Por isso que o nome é pão de açúcar, aquela forma cônica. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por que se chama o Penedo de pão de açúcar e o pão de açúcar no Rio de pão de açúcar, né? Cadê o cone? Era um cone, gente, que se usava na época dos engenhos de cana, no ciclo do açúcar no Brasil. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui, ó. É esse cone aqui, tá vendo? Ó? É isso aqui. Esse é o pão de açúcar. E isso aqui ia para a Europa, né? O cara plantava a cana, cortava a cana, levava a cana para o engenho. Está aqui em cima o engenho. Quando a cana chegava no engenho, ele era moído, tirava-se o caldo, separava-se o bagaço e depois aquilo ia cozinhar. Um trabalho danado, hein? É uma engenharia, por isso que se chamava de indústria, né? De fábrica. O engenho era uma indústria, na época, era uma fábrica para fabricar esses pães de açúcar e depois o açúcar era refinado na Europa. Os holandeses que eram mestres nisso, né? Os holandeses. Essa é uma gravura ali de algum Tamaracá, talvez, né? Alguma fazenda lá no Pernambuco. E, gente, esse pão de açúcar era um cone, normalmente feito de barro, podia ser de cobre, né? De outros materiais. E aí você colocava ali esse açúcar que era subproduto da cana moída e cozida e botava ele de cabeça para baixo, como vocês estão vendo aqui. De cabeça para baixo saía daqui o quê? O melado da cana, né? Saía o mel da cana. Então isso aqui tem o formato de um cone, né? E é chamado de pão de açúcar. Por isso que a gente chama esses montes nesse formato de pão de açúcar, né? Então vamos lá, vamos continuar a produção então. Desse açúcar, do pão de açúcar, não era o refinado, não. O refinado era muito mais caro, porque esse açúcar era marrom. Era um açúcar mascavo, né, gente? Como a gente conhece, um açúcar preto. Depois de refinado é que ele ficava branquinho. Aí era um outro processo que os holandeses dominavam, né? E não havia produção da rapadura, e a aguardente custava, em Vitória, aqui na ilha de Vitória, R$ 800 o litro. E R$ 400 o quilo do açúcar. Açúcar era uma coisa fina, tá? Não era qualquer um que tinha acesso ao açúcar assim, não. E ao sal também, né? E a criação pecuária em Vitória é bovino, equino, ovino e suíno em pequena escala. Bovinos como criação principal, mas era pouco também, lá na região de Santo Antônio, lá do outro lado da ilha, né? Porque desse lado de cá do porto não tinha como, né? Porque nós estamos aqui no contraforte, aqui atrás tem uma montanha gigante, não tinha como. Era lá na Fonte Grande mesmo. Lá até os anos 40 havia pequenas propriedades, até umas médias propriedades plantando hortifrutis, né? Os animais, então, a produção era a produção de carne, de couro e de leite. Carne e leite eram as principais
produções, né, gente? Deixa eu ver o que mais. Aí, quanto é que custava um animal em Vitória em 1910, né? No início do século XX, né? Um cavalo de sela custava 150 mil réis. Um cavalo de carga custava 70 mil réis. Um burrico de sela custava 250 mil réis, porque é um animal de trabalho. Muito mais do que com o cavalo. O cavalo era mais um animal de transporte, né? Já o burro não, o burro era um cavalo de trabalho, de puxar carga e tudo. E o burro de carga custava 100 mil réis. Um boi carreiro, que era um boi que puxava carro, um carro de boi, ou para puxar algum engenho também, custava 100 mil réis. E um boi de corte custava 8 mil réis a arroba. Um touro custava de 80 mil a 250 mil réis. E a vaca leiteira, 250 mil réis, de produção média de 2 litros por dia. Veja, 2 litros por dia. Porque era tudo feito manualmente, né? Hoje em dia uma vaca leiteira dá 80 litros, nem sei, mas é por aí, né? E 1 litro de leite da vaca, leite natural, custava 600 réis. Era baratinho, né? 600 réis o litro. Seria, sei lá, uns 5 reais, 6 reais, né? Carne e toucinho. A carne e toucinho de vaca custavam 700 réis o quilo em Vitória. O porco e o carneiro custavam 1.200 réis o quilo. O toicinho custava 700 réis o quilo. A carne de vaca, 700 réis o quilo. Mas não sei qual a carne exatamente ele está tratando aqui, né? Qual é exatamente a carne que ele está falando aqui? Porque tem carne e carne, né? Existem vários tipos de carne. Aí, deixa eu ver. A manteiga e o queijo, não havia produção de manteiga e queijo em Vitória que se pudesse colocar em escala estatística, né? Era produção, talvez uma produção caseira, né? Para consumo próprio das pessoas, né? Aves, havia galinha e ovos de galinha. Uma galinha custava 2.500 réis. Em comparação com a carne de porco, era 1.200 réis a carne de porco e a carne de carneiro. Uma galinha inteira custava 2.500 réis. E os ovos eram 800 réis a dúzia, né? Aí as moléstias comuns, ele está falando aqui em carbúnculo sintomático desses animais, né? E a economia, tinha cooperativa, uma cooperativa estadual, com foco na comercialização, ajuda para os agricultores na colocação desses produtos no mercado. De Vitória, ou da Serra, ou de Guarapari, ou de Benevente, mandar esse excesso, né, essa produção excessiva para ser comercializado, ou aqui no mercado municipal, né? Nessa época havia um mercado municipal que foi demolido, que depois deu origem ao segundo mercado, que é o mercado da Capixaba, que está aqui atrás de mim, né? Então havia uma cooperativa, que era uma cooperativa estadual, em 1910, mais ou menos. O clima, está falando que o clima é calor de setembro a março, frio de março a setembro. Chuvas a partir de outubro. Em 1910, era assim Vitória, gente. Hoje é calor o ano inteiro e acabou, não tem chuva mais. Condições de saúde boas, né? Salubres, como se falava antigamente, né? Contabilidade irregular, a contabilidade dessa miríade de produção de animais e plantas e tudo, a contabilidade não era muito bem feita, né? Essas aqui são fotos, gente, incríveis, né? Do site Guarapari Memória, do interior de Guarapari nos anos 1940, né? Só para ilustrar aqui o nosso papo, né? Mas a gente está falando de 1910, da primeira década do século XX, né? Aí fala aqui de custos dos tecidos. O tecido, um metro de tecido podia custar de 200 réis a 5 mil réis, dependendo do tecido, em Vitória, né? Lembrando que aqui havia o Boulevard, né? O Boulevard do Comércio, ali na Rua do Comércio, que tinha loja de tecido, tudo, né? As moças, as senhoras e as moçoilas podiam ir lá olhar os tecidos, né? Havia lojas de tecidos, né? Pontes e estradas, ferrovia Leopoldina e Vitória Diamantina, com muitas pontes, navegação fluvial e marítima. Exportação e importação, sem exportação, produtos vendidos em Vitória. Então Vitória, em 1910, não exportava nada. Como a produção era pequena, tudo ficava aqui. Tudo vinha ou do matadouro municipal lá no Porto Velho, aí vinha para cá a carne verde, mas não era exportada, não havia quantidade de exportação, de quantidade para haver exportação, né?
Escolas, tinha escola normal, escola de belas artes, um instituto de música, diversas escolas primárias e também a escola de aprendizes, artífices e ofícios, que depois deu origem à escola técnica, né, que ficava lá no Parque Moscoso. Aí tinha fábrica de cerveja, macarrão, ladrilho e uma fábrica de tecido em construção. Aí vem o Lisandro Nicoletti, o Busato e outros, né, que fabricavam também móveis e tudo, né? E os estaleiros, é claro, né, que Vitória já vinha na produção de barcos e catraias e sumacas desde sempre, né? Desde o início da colonização, que há estaleiros especializados aqui em Vitória para fazer barco, né? Até navio de pequeno porte. Aí tinha farinha de mandioca fabricada, o feijão tinha um preço variável de R$100 o litro. Antigamente era no litro, né, que se fazia essa medição, tá? Não era no quilo, não. E a mandioca também, de R$120 a R$200 o litro da mandioca, da farinha de mandioca, né? E o feijão ficava variando mais ou menos nesse mesmo patamar aí. Aí está falando das hipotecas, e havia pouquíssima hipoteca. Não havia necessidade, não tinha bem de consumo, né, gente? O bem de consumo talvez viesse da Europa, né? Que era tecidos, ferragens, né? Ou que vinham do Rio de Janeiro ou de São Paulo, as primeiras indústrias, né? Daquela revolução industrial tardia que aconteceu no Brasil. Então não havia coisa que você pudesse comprar. O que você podia comprar? Podia comprar um biscoito, né? Uma coisa assim, um luxo, né, para a época, um biscoito. O resto era produção local. Então ninguém precisava fazer hipoteca de nada, né? Não tinha que fazer empréstimo nem coisa nenhuma. Então, o empréstimo talvez fosse você fazer uma compra no fiado ali, escrever na cadernetinha, que é uma espécie de empréstimo. Depois tem, claro, um jurinho, né, que o dono da loja, o dono dos secos e molhados, da loja de ferragem, de tecido, vai cobrar de você um jurinho para você ficar ali 30, 40 dias devendo na caderneta, que era muito comum antigamente, né? Aí ele fala que as habitações em Vitória em 1912, nessa estatística, são boas e regulares. Instrumentos agrícolas vendidos são foices, machados e enxadas. Não há empréstimo a juro para agricultores. Tá vendo? O governo estava subsidiando. Está gerando inflação, né? Como é que você vai emprestar dinheiro sem juros? Alguém está pagando, né? Aí é uma coisa estranha, né, de se entender. Operosidade, alto índice de desemprego. Alto índice de gente sem fazer nada, né? Tipo a gente vê no Rio de Janeiro hoje, em São Paulo, né? Aquelas comunidades enormes, quando acontece um crime, um acidente grave na estrada, aí tem aquelas imagens aéreas, tipo segunda-feira, 3h30 da tarde, quarta-feira, 3 horas da tarde, a rua tá cheia de gente jovem. Aí você fica assim, porra, esse pessoal não tá trabalhando, gente. Que diabos é isso, né? Todo mundo na estrada ou saqueando algum caminhão que tombou. Tipo, quinta-feira, 11 horas da manhã, centenas, milhares de pessoas na rua. O pessoal não está trabalhando, gente, né? Isso acontecia em Vitória lá nos anos 1912. Houve uma enorme migração no Espírito Santo nesse período, entre 1890 e 1940. O Espírito Santo teve um acréscimo de aproximadamente 600 mil habitantes, 650 mil habitantes em menos de 50 anos, né? E muita gente ficava desempregada. Por quê? Porque Vitória não produzia nada. A ilha de Vitória não produzia coisa nenhuma, todo mundo era funcionário público ou trabalhava em casa de família, com limpeza, jardinagem, empregado doméstico e tal, ex-escravos trabalhando também ainda na casa dos seus ex-donos, os atuais patrões. Então a coisa estava desse jeito. Então tinha muita gente desempregada em 1912, porque não havia o que fazer também. Vitória ainda não estava sofrendo as intervenções de urbanização, calçamento. Ali nos anos 1910 é que começou. Entre 1905, 1910, 12, aí começou demolições e reurbanização da cidade, né? O padrões de terras. Aí ele fala de pau-d'alho, jequitibá, peroba, que são as madeiras em Vitória, que são boas madeiras, né? Pau-d'alho, jequitibá e peroba. E inferiores o camará e navalha de mico. Diversos portos na região, mas o principal é o Porto de Vitória. O resto era portinho pequenininho, não eram cais, né? Não eram portos, né? No Espírito Santo, claro, São Mateus, Santa Cruz, Benevente, Itapemirim, etc. Mas em Vitória o principal era a Vitória mesmo.
Aí fala de sementes, que não há sementes importantes, semeaduras manuais, em setembro, né? O sistema de trabalho também é bem perrengue, digamos assim. E interessante aqui agora é falar sobre o trabalhador rural, sobre os salários, né? O trabalhador rural ganhava de 2.000 a 2.500 réis por dia. Um cozinheiro, um bom cozinheiro, ganhava 50 mil réis por mês. Então a gente faz uma análise aqui. Um trabalhador normal ganhava 2.000 por dia. Então isso dá 10 mil por semana, é 40 mil réis por mês, né? E quanto é que custava um litro de feijão? 200 réis. Então, 1 quilo de feijão aproximadamente custava 200 réis. E a carne, custava quanto mesmo a carne? A carne de vaca custava 700 réis o quilo. E o cara ganhava 40 mil réis por mês. Então dá para você entender mais ou menos a relação, né? Um cozinheiro ganhava 50 mil réis por mês, uma lavadeira, uma boa lavadeira, ganhava 25 mil réis por mês, o carpinteiro era 5 mil, 6 mil réis por dia, um bom carpinteiro ganhava bem, né? Então ele fala que há poucos administradores e escriturários em Vitória. Só nas empresas de navegação, nos bancos é que havia essa profissão. Não havia em Vitória muitos empreendedores. Estava todo mundo ligado ao Lloyd, aos bancos ingleses aqui e ao porto, né, e à alfândega, pronto. Ou era funcionário público ou era funcionário de banco. Né? Então, as terras são boas, argilosas, montanhosas na maioria, pedregosas e pantanosas, vegetação com pouca mata. Em 1912, Vitória, vegetação com pouca mata, muitas capoeiras, cerrado e algum pasto. Preço variável das terras, né? Varia muito. Transporte de carro e animal, de propriedade dos produtores, né? De carros movidos a boi, né? E movidos a arado, movido a tração humana, né? Aí, para terminar, o município está dividido em 4 zonas, que são o litoral sem planícies, área acompanhando o litoral, acidentada e montanhosa, área do litoral até Queimados, né? Era tudo área da beira-mar, né? A plana com terrenos alagadiços, demais áreas são onduladas. Presença de mangue e brejo, muito mangue e muito brejo, né? Vitória está no nível do mar. Antes dos aterros, a Vitória enchia-se de água na maré alta e na baixa mar. Era aquele alagadiço que ficava fedendo, e as pessoas jogavam lixo, cocô, xixi. Por isso que houve, por exemplo, o aterro do Parque Moscoso nesse período, por conta da reclamação do pessoal que jogava lixo, né, defecava, o esgoto era todo jogado ali, né? Aí deixa eu ver. O mercado é insuficiente para transações, né? O mercado ele não girava, né? Vitória era muito pequena nessa época, tinha pouco habitante, sei lá, uns 30 mil habitantes mais ou menos nessa época, né? E era o município mais importante e o menos populoso era Vitória, a capital, né, da província e a capital do estado, né, no começo do século XX. Então não havia uma produção suficiente para que isso gerasse transações comerciais ou até uma bolsa, né? Impossível, né? Vitória nunca teve bolsa do café muitos anos depois, né? O Matadouro tem um abate regular. Em 1910 foram abatidos 2.321 bovinos, 806 suínos, no ano de 1910. Foram abatidos 153 ovinos e 1 caprino, em 1910. Você vê então que a carne de cabra não era uma carne consumida em Vitória, né? E não fala em peixe, também não fala no pescado, né? Que era muito comum se comer peixe em Vitória. Quem não tinha dinheiro comia peixe, né? E a agricultura rotineira praticada por homens, em sua maioria analfabetos e sem iniciativa. Então, gente, esse é o relatório, né, que está aqui, ó. Vou terminar o vídeo, senão vai ficar longo demais, né? É esse relatório aqui, nesse PDF lá do IBGE, publicado em 1913, no Rio de Janeiro, né? Está aqui. Questionário sobre condições da agricultura dos municípios no estado do Espírito Santo, feito pela Inspetoria Agrícola do 12º Distrito entre 1910 e 1912, Serviço de Inspeção e Defesa Agrícolas do Brasil.
Então valeu, pessoal, muito obrigado, desculpem a demora, mas é interessante, né, a gente analisar esses dados estatísticos, né, até para poder entender o peso da moeda, que é o que mais me interessa, né. Agora ficou bem claro que a gente vê aqui, ó, vou colocar para vocês aqui, cadê esse aqui, ó, quanto que ganha um trabalhador rural, um cozinheiro, uma lavadeira, um carpinteiro. Essas são profissões comuns. Não está falando em médico, nem engenheiro, não. Nem funcionário público de escalões mais altos. Está falando do trabalhador rural, do cozinheiro, uma lavadeira, um carpinteiro. Não fala em construção civil, porque Vitória não tinha construção civil organizada. Era tudo feito assim, né? Quando tinha que se fazer um prédio mais importante, aí chamava-se um engenheiro, um arquiteto de fora, e o cara vinha, né? Trazia uma certa mão de obra especializada para fazer medições e depois contratava qualquer pessoa que estivesse na rua ali para subir o empreendimento, o prédio, o edifício, né? Mas esses trabalhadores aqui são os trabalhadores da época. Aqui a gente vê então os salários e dá para comparar com quanto que o cara ganhava por dia e por mês, e dá para fazer um comparativo com quanto se gastava com carne, com feijão, com arroz, com açúcar, quanto custava o açúcar, né, quanto custava a mandioca, farinha de mandioca, que era muito utilizada nessa época, né? E eu vou pegar a inteligência artificial aqui, gente, que é o AI Studio do Google, e vou pedir para ele fazer essa transação entre esses salários aqui, né, e quanto custavam esses produtos que eu falei, para a gente fazer um outro vídeo para falar da relação da moeda brasileira, que são os réis e contos de réis, os vinténs, né, as patacas lá dos vinténs de 1910, para a gente poder entender o peso da moeda, o custo de vida e a inflação nesse período entre 1900 e 1910, mais ou menos. Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente. Obrigado, valeu, tchau. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.